Olá, paz do Senhor Jesus a todos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, tá? Meu nome é Isaías Watson, professor de teologia, infoprodutor e empreendedor, e você está em mais um sermão expositivo, onde que nós iremos aqui abordar certos textos da Bíblia para que nós venhamos a meditar um pouquinho e aprender um pouco mais com esses textos, tá bom? Então, se você não assistiu o episódio passado, onde que nós meditamos um pouco sobre Jeremias capítulo 2, versículo 9 a 13, por gentileza, assista aquele episódio, tá? Assiste aquele vídeo, que é muito importante para saber onde é que... Pra gente fazer uma reflexão sobre onde que está o nosso coração, tá? Agora, esse sermão vai ter pelo título Tenha Coragem, tá? Onde que nós iremos meditar em 2 Timóteo, capítulo 4, versículos 1 a 4, que nós vamos olhar para as últimas palavras do apóstolo Paulo e ver o que ele disse para o seu amado filho da fé. Então, o texto vai dizer o seguinte: Conjura-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos, na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo. Redarguas, repreendas, exortes com toda longanimidade e doutrina, porque haverá tempo em que não suportarão essa doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para ser doutores conforme suas concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando a fábulas, tá? Então, queridos, nós estamos olhando aqui para as últimas palavras, literalmente as últimas palavras do apóstolo Paulo, né? Lembrando aqui que ele foram mais de 30 anos, né, de empreitada, de caminhada com Cristo, né? Ele que teve aquela conversão, né, abrupta pelo próprio Senhor Jesus, que se apareceu para ele lá em Atos 9, né? Lá ele se converteu dos seus maus caminhos, por assim dizer, porque ele, na cabeça dele ele estava fazendo a coisa certa, né? Tudo que ele estava fazendo, a perseguição que ele estava fazendo contra os seguidores do caminho, né? Que para os judeus era uma seita, né? A seita do caminho. Então, na cabeça do apóstolo Paulo, né? Do Saulo de Tarso, né? Que praticamente é a mesma pessoa, né? O mesmo nome, só muda de região. Tá, então assim, a Saulo foi transformado no Paulo. Isso não tem nada a ver, isso é mais a questão de nome de região mesmo. Mas Paulo, né, sendo perseguidor da igreja, na cabeça dele ele estava fazendo aquilo que era correto, né? Então tinha ordens, né, pediu cartas para os governadores para prenderem os cristãos, maltratarem os cristãos. Ele consentiu com a morte de Estevão, né? Podemos olhar isso lá em Atos 8, né, com a morte de Estevão, que Saulo estava presente e ele estava consentido com a morte de Estevão, e isso provavelmente teve um impacto também na vida do Saulo de Tarso. Então, quando o Cristo apareceu para ele, se revelou para ele naquela visão que Paulo teve, ele ficou cego, né, pelo resplendor da glória do Senhor Jesus Cristo. Então ele veio se arrepender dos seus maus caminhos ali, e depois ele parte então para o processo de conversão, né? Ele vai ser batizado também depois, né, pelos irmãos, né? Foi conduzido para a casa de Ananias. Ananias recebeu também revelação. Vocês vão saber a história, né? Saber a história. Eu não vou ficar aqui relembrando o texto bíblico, tá? Então é só ler Atos 7, Atos 9, e os irmãos vão saber um pouquinho mais da história do apóstolo Paulo, tá? Saulo de Tarso que virou o apóstolo Paulo. Então aqui, esse mesmo apóstolo então vai escrever várias cartas, né, de Romanos até Filemon. Uns colocam Hebreus também no meio, mas eu tenho as minhas dúvidas. Eu não creio que Hebreus foi de autoria do apóstolo Paulo. Mas enfim, né, de Romanos até Filemon, ou então se você quiser colocar Hebreus, né, de Romanos até Hebreus, foi de autoria do apóstolo Paulo. Então ele escreveu várias cartas para as várias igrejas, no intuito de edificar essas igrejas, né, e administrá-las de acordo com o Evangelho de Cristo, né. Em algumas cartas ele está agradecendo, e outras ele só está repreendendo mesmo a igreja, orientando a igreja, né, que é a destinatária daquelas cartas, para afirmarem no Evangelho, ou então voltarem para o Evangelho, como é o caso dos Gálatas e também para a igreja dos Coríntios. Então, nós podemos olhar aqui para 2 Timóteo, né, que é considerada uma das cartas pastorais, juntamente com 1 Timóteo e Tito. 1 Timóteo e Tito ele escreveu antes da sua segunda prisão, né, quando ele sai da sua primeira prisão, né, e então ele escreve 1 Timóteo e Tito, e depois ele vai ser preso por mandado de Nero, né, que Nero ele acabou queimando, fazendo aquela loucura de queimar metade da cidade, né, no ano 67 a.C., né, por volta de 66, 67 a.C.,
que Nero, então, vai queimar aquela cidade, né? Vai queimar metade da cidade de Roma e vai colocar a culpa nos cristãos. E isso vai fazer com que uma perseguição cada vez maior venha sobre a vida dos crentes. E, querendo ou não, o apóstolo Paulo ele vai ser preso de novo por mandado de Nero. Então, Paulo esse vai ser colocado numa masmorra totalmente fria, né, suja, é considerado como subversivo a Roma, e ele está então escrevendo aqui as suas últimas palavras para o seu caro amigo, né, para o seu caro filho da fé, Timóteo, pastor da igreja de Éfeso. Então, Timóteo, ele está dando aqui as últimas orientações para Timóteo, dizendo que depois da sua partida, né, virão lobos, né, virão falsos mestres, como sempre teve na história da igreja, e Paulo está orientando a Timóteo como que ele deve se portar diante disso, né? Que esses vão ter falsos mestres, porque vão ter falsos ouvintes, né? E esses falsos ouvintes vão procurar para si mesmo mestres que vão falar aquilo que agrada o coração delas e não aquilo que pregam a verdade. Isso sempre teve, né? Se nós olhamos para o texto de 2 Timóteo capítulo 4 e olharmos para a realidade de hoje, não é muito diferente, não é mesmo? Não é muito diferente. Então, nós vamos olhar aqui para 3 tópicos, tá bom? 3 tópicos para este texto, tá? E encerrar também fazendo 3 aplicações para os nossos corações, tá bom? Com esse sermão. Então, o primeiro tópico é a solene conjuração, tá? No versículo 1. Depois, nós vamos olhar para o chamado da pregação, para a pregação fiel, no versículo 2. E também as características do tempo da apostasia, os versículos 3 e 4, tá bom? Então, pega aí sua Bíblia, tá? Acompanha a leitura comigo. Então, se você não estiver na Bíblia, se você está viajando, que você só escute, tá? Que nós iremos fazer uma exposição da melhor forma possível, tá? Sempre vai ser 30 minutos de pregação. Então, eu creio que vai ser um tempo assim bom para meditarmos no texto bíblico. E também não fica tão longo para não ficar cansativo, tá bom? Então, versículo 1, né? A solene conjuração que o apóstolo Paulo faz, ele diz o seguinte: conjure-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vida e no seu reino, né? Paulo aqui está demonstrando, então, uma grande seriedade que Timóteo tem que cumprir, que ele está conjurando, ele está implorando, conjura-te, né? Olha, é mais do que uma súplica, é mais do que uma imploração, né? É mais do que uma súplica, é realmente uma convocação, é uma ordenação que Paulo está concedendo aqui a Timóteo, que diante de Deus, você está chamando Deus e o Senhor Jesus Cristo como testemunhas dessa conjuração, que os dois, né, tanto Deus Pai quanto o Senhor Jesus Cristo, eles vão julgar os vivos e os mortos. Então, Paulo está reforçando aqui a grande responsabilidade que Timóteo tem como pastor da igreja de Éfeso e também como praticamente o seu sucessor. Né? Praticamente, Paulo está orientando aqui o seu filho na fé para que dê prosseguimento da obra de Deus após a sua partida, né? Porque ele já estava próximo da sua morte. Né? A espada já estava afiada para cortar o seu pescoço. Então, Paulo está orientando aqui, dando as últimas instruções para o seu filho na fé, para que ele prossiga a obra mesmo diante com a perda, mesmo diante com a morte do apóstolo Paulo. Então ele está conjurando aqui Timóteo a cumprir esse ministério, a fazer a obra de um evangelista, tá? Pregar a palavra a tempo e fora de tempo, porque virão no meio da igreja, né? Como ele mesmo disse lá em Atos 20, né, que no meio da igreja de Éfeso surgiria falsos mestres, surgiria falsos doutores que iam pregar aquilo que não convém, iam pregar um outro evangelho que não é o evangelho da graça de Deus, né? E nós vemos isso também nos dias de hoje, onde que você vê várias pessoas pregando um evangelho totalmente contrário, que não é um outro evangelho que não é o evangelho da graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Então Paulo está conjurando aqui Timóteo para que é, olhe com seriedade essa função, né? Então, há uma séria responsabilidade que Paulo começa com essa solene exortação, conjurante e mostra a presença de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que essa linguagem enfatiza a seriedade do encargo que Timóteo está recebendo da parte do apóstolo Paulo, tá? Então, a menção de Deus e do Senhor Jesus Cristo também destaca a santidade e a responsabilidade diante de Deus na obra do ministério. Então, nenhum obreiro, nenhum líder, nenhum professor ou qualquer pessoa que esteja desempenhando alguma função no reino de Deus, ele deve fazer a obra de Deus de uma forma relaxada, de uma forma totalmente leniente e ociosa, sabe? Presunçosa, ou achar que
pode fazer a obra de Deus de qualquer jeito. Não, 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 não. Deus há de julgar os vivos e os mortos no dia da sua vinda e do seu reino. Então, ou seja, há um julgamento que está guardado para todos os cristãos. Então, nós temos que levar a palavra de Deus com total seriedade. Nós temos que levar a obediência a Deus com total sinceridade, porque Deus leva. E Paulo aqui está considerando isso também. Paulo lembra Timóteo que Jesus Cristo julgará os vivos e os mortos em sua vida e em seu reino. Esse julgamento iminente deve motivar a fidelidade e a diligência no cumprimento do ministério. Então, saber que é um juízo iminente, saber que é um juízo de Deus, isso também nos motiva a tratar a obra de Deus com a maior seriedade possível. Será que nós estamos fazendo a obra de Deus de uma forma relaxada? Ou será que nós estamos vendo aqui como Timóteo está vendo, né, através das palavras do apóstolo Paulo, a seriedade do ministério, a seriedade de estarmos na frente de algum cargo, a seriedade de estarmos ensinando o evangelho? Será que nós estamos vendo a seriedade dessas coisas? Ou será que nós estamos fazendo a obra de Deus de à la vontade, né, por assim dizer? Estamos fazendo a obra de Deus de acordo com os nossos próprios desígnios, de acordo com as nossas próprias preconcepções, né, das nossos preconceitos acerca disto, né, acerca de como deve ser feita a obra de Deus? Ou será que nós estamos olhando para as Sagradas Escrituras e olhando isso com temor e tremor? Então, há um juízo iminente que há de vir sobre todos os cristãos. E Paulo está reforçando isso para que Timóteo então venha cumprir o seu ministério da melhor forma possível. Só que o que Paulo chama para Timóteo? Para o que Paulo está conjurando aqui Timóteo a fazer? Que ele pregue fielmente a palavra de Deus. O versículo 2 diz o seguinte: que pregue essa palavra antes a tempo e fora de tempo, que redarguas, repreendas e exortes com toda legalidade e doutrina, tá? Então aqui há um imperativo, as ordens aqui estão no imperativo, todos os verbos aqui que estão, ó, pregues, redarguas, repreendas, exortes, todos esses verbos estão no imperativo. Então isso aqui é uma ordem, e é não somente para Timóteo, como também era para toda a igreja de Éfeso, porque Timóteo tinha que fazer os seus sermões, tinha que ler esta carta para os crentes que estavam em Éfeso, para os cristãos que estavam em Éfeso, para que eles pudessem, então, viver da melhor forma possível, para que eles pudessem pregar a palavra de Deus a tempo e a fora de tempo, ou seja, dentro da igreja e fora da igreja também, para que eles redargam, ou seja, ensinam, para que eles repreendam e exortem com toda paciência e doutrina, ou seja, é a doutrina da palavra de Deus que vai fazer com que os corações sejam quebrantados e que as pessoas se arrependam dos seus falso andar, né, através dos seus falsos comportamentos e através dos seus erros, dos seus pecados. Então é através da doutrina, a doutrina correta que leva a uma boa prática, né? Nunca é a doutrina errada que leva a uma boa prática. Se existe uma doutrina errada, consequentemente vai ter uma prática errada também. Então, o cerne está na doutrina. Se você quiser viver uma vida totalmente santa na presença de Deus, então você deve escutar a doutrina correta, você deve olhar para a doutrina correta, tá bom? Então, o imperativo aqui, pregue essa palavra, é a ordem central desse versículo, tá bom? Timóteo deve se concentrar na pregação fiel das Escrituras, proclamando a verdade de Deus, né? Ele continuou que enche-se a tempo e fora de tempo significa que Timóteo deve estar pronto para pregar em todas as situações, sejam elas favoráveis ou desfavoráveis. Não deve haver desculpas para não pregar a palavra, que nem John Wesley gostava de dizer, né? Que todo cristão ou deve estar pronto para morrer, deve estar pronto para pregar ou para morrer. John Wesley gostava de dizer isso, né? Que todo cristão deve estar pronto para pregar ou para morrer. Então, será que nós estamos prontos para dar a razão da nossa fé para aqueles que não conhecem a Cristo? Né? Como Pedro diz lá em 1 Pedro 3,15, que nós possamos dar com mansidão a razão da nossa esperança, né? Por que nós acreditamos no Evangelho? Por que nós cremos no Evangelho? Por que nós seguimos o Evangelho? Será que nós podemos dar uma resposta para o mundo? Ou então até mesmo para os próprios cristãos? Será que nós estamos prontos para pregar a tempo e fora de tempo a palavra de Deus? Ou será que, se fulano de chamada de última hora, não. Cara, você tem que estar pronto para pregar. Você tem que estar pronto para anunciar a palavra de Deus. Você tem que estar pronto para falar de Jesus Cristo, falar do seu amor, falar da tua bondade, da tua misericórdia, do teu reino e tudo concernente às coisas do reino de Deus. Nós temos que estar prontos para pregar a palavra. Não há desculpa para a gente não querer pregar a palavra.
Porque todo cristão, querendo ou não, é um missionário. Ele deve falar do amor de Cristo, deve falar da paciência de Deus e para com toda a humanidade, porque Deus chama pecadores de acordo com a sua soberana vontade e misericórdia, tá? Então, existe aqui uma responsabilidade pastoral, lembrando aqui que essa carta é uma carta pastoral, então é de pastor para pastor, né? No caso aqui, Paulo, né? Pastor exilado, por assim dizer, para Timóteo, um jovem pastor que estava na igreja de Éfeso e que estava instruindo, então, as suas ovelhas nesta igreja, tá? Então, Paulo instrui Timóteo, primeiro, a redaguir, a corrigir, né? Ensinar, repreender, admoestar e exortar, encorajar. Essas três ações refletem diferentes aspectos do ministério pastoral e da pregação. Então, um pastor tem que estar pronto a corrigir aqueles que estão no erro, a corrigir aqueles que estão no erro, a admoestar, ou seja, orientar aqueles que estão também no erro, e a exortar, a encorajar os crentes a perseverarem na fé, a perseverarem a fazer o bem e tudo mais. Então, esses são esses três etapas. Primeiro, corrigir, apontar o erro, né? Segundo, admoestar, orientar as pessoas, né, como que deve ser o caminho, então, que deve seguir, né, não faça isso, mas faça isso, e encorajar, né, exortar as pessoas, ó, pratique isso, faça isso. Então, essa é a função, então, dos pastores, tá bom? Eles devem corrigir, admoestar e ensinar, tá? Redarguir, repreender e exortar, tá? Com toda paciência, com toda longanimidade e doutrina. A pregação deve ser feita com paciência e com sólida instrução, tá? Timóteo deveria ensinar com amor e persistência, mantendo a integridade da doutrina bíblica. Então, ou seja, nós devemos também pregar a palavra de Deus com toda fidelidade, tá? Na maior fidelidade possível. Não ficar fugindo do texto, né? Quantos sermões que nós já não escutamos, né? Onde que o pregador leu o texto, depois nunca mais ele volta um texto, né? Que ele leu. Eu creio que nós já tivemos uma experiência assim, né? Uma experiência lamentável dessa, mas Paulo está orientando para Timóteo isso, só que você pregue a palavra de Deus com toda a paciência, com toda, tá? Com toda a paciência e com toda a doutrina, tá bom? Então tem que ser doutrinário mesmo, tá? A questão tem que ter um bom siso, tem que ter tem que ter uma doutrina. Você não pode servir o povo de Deus, você que é líder, você que é pastor, você que é professor de cabine dominical, você que gosta de pregar a palavra, você não pode pregar a palavra de Deus da melhor forma relaxada, não, mas deve ser com toda a paciência e com toda a doutrina, ou seja, se encha dos versículos bíblicos, se enche da Bíblia mesmo e pregue a Bíblia, prega toda a doutrina, mesmo que as pessoas fiquem ofendidas com isso. Nós temos que lembrar no fato de que elas estão vivendo uma vida que ofende a Deus. As pessoas estão vivendo uma vida que ofende a Deus, então deixe que elas se ofendem um pouquinho com o evangelho da verdade, com o evangelho da graça de Deus, tá bom? Agora, por que Paulo está pedindo para que Timóteo pregue a tempo e a fora de tempo? Está pedindo, conjurando, né? Não é pedindo, está fazendo uma convocação, está fazendo uma ordenança, um chamado para a guerra, né? Um chamado para o dever, digamos assim, né? Um chamado para o dever dele pregar com toda longanimidade de doutrina, né? A tempo e a fora de tempo. Por que Paulo está conjurando aqui Timóteo a fazer tal conduta, a fazer tal ato em prol do reino de Deus? Versículos 3 e 4 vamos responder dizendo o seguinte: porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas, tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências e desviarão os ouvidos da verdade, voltando para fábulas, tá bom? Então, nós querendo ou não, nós olhamos isso aqui no dia de hoje, né? Por que existem falsos mestres, queridos? É por simples fato de que existem falsos ouvintes. É óbvio isso. Nós podemos olhar para esse texto. Só existem falsos mestres porque existem falsos ouvintes. Então, essas pessoas, elas querem ouvir os falsos mestres. Elas são atraídas por esses falsos mestres. Talvez por causa do evangelho que elas pregam, que é um evangelho mais inclusivo, né? Não é um evangelho que ofende tanto assim. É um evangelho mais maleável, né? E quando eu falo evangelho aqui, é entre aspas, tá bom? Entre aspas, aqui, esse evangelho que não é um outro evangelho, senão uma deturpação do evangelho da graça de Deus. Então, é que esse evangelho seja anátema, seja amaldiçoado. Todo evangelho que não seja o evangelho da graça de Deus seja considerado anátema, seja considerado amaldiçoado, tá bom? Então, como Paulo diria para os Gálatas. Então,
nós vemos isso aqui no dia de hoje. Nós vemos isto. Parece que Paulo está dizendo para nós aqui no século XXI estas coisas, tá? Mas podemos olhar que tanto lá na igreja primitiva, né, quanto no período da Idade Média, no período antes da Reforma, sempre houve heresias, sempre houve falsos ouvintes e sempre vai ter falsos mestres, tá? Então não existe solução para este mundo, tá, queridos? Este mundo aqui só vai indo de mal a pior, tá? A cada dia que passa, então nós não temos poder para salvar este mundo da perdição, né? Então, esse mundo aqui já vai indo de mal a pior mesmo. A única coisa que nós podemos fazer é a orientação que o apóstolo Paulo que nos deixa, tá? Que é pregar a verdade a tempo e a fora de tempo, porque é somente pregando a verdade é que as pessoas vão acordar para a realidade e elas vão se arrepender dos seus pecados, vão confessar Cristo como seu único suficiente Salvador e assim então vão viver em novidade de vida. Mas para que isso aconteça, o verdadeiro evangelho tem que ser pregado. E a questão que fica é, se esses falsos mestres têm coragem, mas tem muita coragem de pregar um falso evangelho, então por que nós não temos uma coragem maior de pregar o verdadeiro evangelho? Por que nós muitas vezes somos omissos em anunciar a verdade da palavra de Deus? Nós muitas vezes somos omissos. Muitas vezes, né, ficamos tímidos, ficamos pensando, mas o que as pessoas vão achar de mim? Como se isso importasse, como se isso realmente fosse o foco. O foco é você pregar o evangelho e deixar que Deus cuide do resto, tá? A sua única função é pregar o evangelho. Quem convence as pessoas do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo de Deus. Mas para isso você deve pregar. E como vão crer se não há quem pregue? Então, ou seja, Paulo diria isso lá para os romanos, né? Esse mesmo apóstolo diz isso para os romanos. E como vão crer se não há quem pregue? Então, pregue a palavra. A tempo e a fora de tempo, porque as pessoas elas vão dar ouvido, elas estão dando ouvidos a falsas doutrinas, elas estão dando ouvidos a falsas pregações, a falsos ensinamentos, e cabe a nós, e cabe a você e a mim, que somos conhecedores da verdade de Deus, pregar a verdade. Cabe a nós isto. Não é deixar, vamos deixar só para o pastor, vamos deixar só para os líderes. Não, cada cristão tem essa função porque as pessoas estão sendo enganadas e elas querem ser enganadas. Não é porque estão sendo enganadas, por coitadinha, porque não existe, porque não tem estudo bíblico. Não, elas querem ser enganadas. Elas estão lá porque elas querem. Ninguém está obrigando elas a ficar lá, elas estão lá porque elas querem. Essas pessoas estão dispostas a permanecer nessas igrejas que pregam heresia, que não pregam o verdadeiro evangelho, porque convém a elas, porque, como disse, é um evangelho mais maleável. Não um evangelho que requer renúncia, requer sacrifícios, requer um custo para o discipulado, né? Tem um ótimo livro do Jonas Madureira, né? O custo do discipulado. Há um custo muito grande, que custa o quê? Custa a sua própria vida. Vocês têm que estar dispostos a negar a si mesmo para viver o evangelho. Você não pode conseguir viver o evangelho na sua total essência se você não negar a si mesmo, se você não tomar a sua cruz de cada dia e seguir a Cristo todo o santo dia. Então, ou seja, não tem como você viver para a glória de Deus se você não consegue negar a si mesmo. E para você negar a si mesmo, você vai ter que entender que você não vai pregar aquilo que você quer, que você não vai escutar aquilo que você quer, mas você vai anunciar aquilo que Deus quer que você anuncie. E você vai escutar aquilo que Deus quer que você ouça, que você escute. Será que nós temos essa reflexão? Será que nós temos essa reflexão de compreender que nós temos uma grande missão em nossas mãos de pregar o evangelho a tempo e a fora de tempo, porque essas pessoas estão sendo enganadas e elas querem ser enganadas. Só existem falsos mestres porque existem falsos ouvintes. Então compreenda isso. Entenda isso no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Compreenda isso, que a sua função é pregar o evangelho. Mas aí as pessoas vão ficar ofendidas, que elas fiquem ofendidas. Elas estão vivendo uma vida que ofende a Deus, então deixe que elas se ofendem um pouquinho. Deixe que elas se ofendem só um pouquinho por causa do evangelho da graça de Deus. Mesmo que as pessoas vão ficar bravas com você, isso não importa. Isso não importa. Se as pessoas estão bravas de você por causa de Jesus Cristo, tá tudo bem. Agora, se as pessoas estão com raiva de Cristo por sua culpa, aí é um problema. Aí é um problema. Mas o contrário, tá tudo bem. Se as pessoas te odeiam por causa de Jesus Cristo, tá tudo bem. Você é amado por Deus, você é infinitamente amado por Deus. É esse amor que vai te motivar a sempre anunciar a verdade, a pregar o evangelho a tempo e a fora de tempo. Mesmo que as pessoas não aceitem isso, mesmo que as pessoas não gostam desta realidade. Mas isso é uma realidade.
Se as pessoas não creem em Jesus Cristo, elas vão para o inferno. É simples assim. É simples assim. Então, vão ter falsos mestres, vão ter falsos doutores, assim como teve lá na igreja primitiva, assim como teve lá no século III, século IV, assim como teve antes do período da Reforma Protestante, durante o período da Reforma Protestante, vai ter falsos mestres nos dias de hoje, e nós já sabemos muito bem quais são, né? Querendo ou não, a internet contribuiu para isso, para que nós venhamos a conhecer também quais são os falsos mestres nos dias de hoje, tá? E mesmo assim, as pessoas, mesmo sabendo do falso evangelho, simplesmente porque elas não leem a Bíblia, elas não estudam a palavra de Deus, elas ainda caem nos mesmos erros, elas ainda caem nas mesmas falsas doutrinas, simplesmente porque elas não querem ouvir a verdadeira mensagem da cruz, elas não querem ouvir o verdadeiro evangelho. É como diz o texto, que eles têm comichão nos ouvidos, ou seja, têm coceira nos ouvidos para não suportarem a sã doutrina e a sua graça e os desígnios de Deus contidos na sua palavra, tá bom? Então vamos encerrar esse sermão fazendo 3 aplicações aqui para nós, tá? E concluirmos aqui a nossa meditação, tá? Primeiro, nós precisamos ter fidelidade nas nossas pregações, tá bom? Nós temos que ter fidelidade nas nossas pregações, devemos nos comprometer a pregar a palavra de Deus fielmente, tá? Que é isso que Deus quer de cada um dos seus penseiros. O que Deus quer de cada um dos seus penseiros é que cada um seja encontrado fiel, né? Paulo diz isso também para os Coríntios, no capítulo 4. Devemos nos comprometer a pregar a palavra de Deus fielmente, independentemente das circunstâncias. A nossa pregação deve estar centralizada na Bíblia, a nossa pregação deve estar centralizada na Bíblia e ser guiada pelo Espírito Santo, tá bom? Então a nossa função é pregar o Evangelho, doa quem doer, mesmo se as pessoas ficam ofendidas com isso. O Espírito Santo vai usar a mensagem do Evangelho, a mensagem da cruz, para converter os pecadores, para converter os corações que estão presos no pecado, quebrar os grilhões e fazer delas novas criaturas, tá? Mas para isso, nós temos que pregar fielmente a palavra de Deus, tá? Prega fielmente. Não prega um evangelho diluído, um evangelho sincrético, né? Um evangelho mais popular, para que você venha a ser aceito. Não, mas que você possa pregar fielmente a palavra de Deus, tá bom? E que a igreja possa ser edificada por meio das suas ministrações, tá? 2. Nós temos que ter discernimento e paciência. Tá? Nós enfrentamos tempos em que a sã doutrina será rejeitada, tá? Enfrentaremos tempos. Nós estamos enfrentando tempos em que a sã doutrina está sendo rejeitada, tá bom? Mas devemos perseverar com paciência e amor, sempre ensinando a verdade com clareza e com compaixão, tá bom? É somente assim que nós podemos vencer as falsas heresias, tá? Os falsos ensinamentos, e pregando a verdade, anunciando a verdade, mesmo se as pessoas vão continuar mesmo se as pessoas vão continuar crendo no falso evangelho, mesmo se as pessoas vão continuar crendo numa falsa doutrina, tá? A nossa função é pregar o evangelho, é continuar anunciando o evangelho da graça de Deus, tá? E a última aplicação é vigilância contra a apostasia, tá? Devemos estar vigilantes contra os falsos ensinamentos e buscar continuamente o discernimento espiritual. É essencial testar tudo à luz das escrituras e permanecer firmes na verdade. Devemos ser clientes bereanos, tá, queridos? Clientes que analisam as pregações que estão sendo ministradas, tá? Você que está aqui me escutando, mas eu sempre falo para dizer para você, ó, pega uma Bíblia aí e acompanha a leitura, tá? Acompanha o sermão e acompanha a ministração, que você possa conferir as referências que eu aqui cito, para que você também não seja enganado por mim, tá? É porque, né, eu estou aqui pregando o evangelho, eu não posso falar bobagem, não. Eu posso falar aquilo que não está de acordo com a palavra de Deus. Mas para isso você pode evitar esses erros se você olhar para a palavra de Deus, se você ter esse discernimento espiritual e a maturidade suficiente para olhar para o texto e ver e conferir certinho se está tudo de acordo com o evangelho de Deus e que ele está pregando corretamente. Nós temos que fazer esse exercício, tá? Os bereanos fizeram, por que a gente não vai fazer? Tá bom? Então, queridos, fiquem com essa mensagem, tá? Com esse sermão expositivo aqui. Como eu disse, a gente vai procurar de segunda a sábado, né? Postar vídeos, tá? Sexta e sábado são as aulas da EBD e terça é o nosso podcast, tá? Onde que a gente tá olhando sobre determinados temas da Bíblia e fazendo uma série sobre eles, e nos outros dias, então, são os sermões positivos, tá bom? Nós também estamos lá no Spotify, tá? Na Threads e no TikTok. Então, deixe seu like, compartilhe seu vídeo, deixe o seu comentário aí, chama as outras pessoas, tá? E vem pro grupo da igreja, da sua igreja, tá? Que eu creio que vai ser bênção, tal.
tal ensinamento que aqui está sendo ministrado pela palavra de Deus, tá bom? Então, tchau e com